Papai, Senhor da glória, abençoa o ministério dela, abençoa o lar, a família, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, usa a boca dela, usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Não é fácil, né? Aleluia, Jesus. Confesso que a palavra ela fala primeiro conosco, né? Desde a última vez que eu vim, que eu preguei sobre Jonas, e esses dias eu quase fui uma Jonas, porque tantas coisas acontecem e aí você pensa em desistir, mas Deus é que nos dá força, né? Coração quebrantado, muitas coisas acontecem, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não é? Eu vou estar lendo aqui em Marcos 26, Marcos capítulo 11, o versículo 26. Deus já confirmou até através da vida do irmão, desde sexta-feira. Eu gostaria de que todos lessem comigo essa palavra. Vou contar até 3 e aí todo mundo lê junto, amém? Amém. Mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, vós não perdoarás as vossas ofensas. Amém? Podem tomar o seu assim. Eu fiz um esboço porque falar sobre perdão não é fácil. Você passa por tantas coisas e é muito difícil você perdoar. Muitas das vezes estamos com os corações duros, né? E não perdoamos. E nós venhamos, né? Perdoar. Eu vou estar lendo aqui. Perdão não é uma opção, e sim uma ordem de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Lucas capítulo 17, o versículo 3 e 4. Eu confesso que eu estou me tremendo aqui, porque é só Deus na casa, né? Eu vou estar lendo. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Se o teu irmão pecar contra ti, você tem que perdoar ele, né? Por mais difícil que seja, ele pode pisar em você, pode te magoar, mas você tem que perdoar. Assim diz a palavra do Senhor. Perdão não é um sentimento, não é uma vontade que você tem de ir lá e perdoar, né? É muito bom a gente se analisar, a gente olhar para dentro de nós e fazer a vontade do Senhor, que é perdoar. Vamos lá em Mateus capítulo 18, 21 e 22. Aqui fala de Pedro. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7,
mas até 70 vezes 7. É difícil, né? Muito difícil. Porque, é igual eu falei, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Pedir perdão não é você fazer algo para se aparecer, mas tem que vir do coração e não fazer por fazer. Perdão fingido não é perdão. Devemos perdoar de coração. Perdoar não é esquecer. Você vai estar sempre lembrando. Só que você vai se lembrar, mas não vai sentir raiva, né? Não vai sentir desprezo por aquela pessoa. Em Jeremias capítulo 31, o versículo 34. Assim diz a palavra: e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui fala que quando Jesus morreu na cruz, Ele levou todos os nossos pecados com Ele, e Ele não se lembra mais dos nossos pecados, porque Ele levou na cruz do Calvário, né? Então, não devemos apontar as pessoas. O inimigo está aí. Quem nos aponta é o inimigo, né? Porque ele gosta de nos apontar, nos julgar, né? Por coisas que às vezes fazemos. Quem faz isso é ele, né? E nós não devemos fazer isso. Devemos, em vez de nós apontarmos o pecado do irmão, nós devemos acolher ele já dentro da presença do Senhor e não jogar ele lá para fora, né? Assim, Deus não aprova a falta de perdão. Ainda existem pessoas de coração duro que não liberam o perdão. Veja o que diz Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Deus, Ele não perdoa as pessoas que fazem, assim como eu vou explicar. Deus, Ele não, que fala do pecador, né? Que Ele não perdoa o pecado. Ele ama o pecador, mas ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, né? Deus não perdoa aqueles que não querem, eles não querem liberar perdão, né? Então, às vezes as pessoas fazem as coisas, mas, né? Em Hebreus, coloca aí, Ana. Hebreus, capítulo 12, 14 e 15. Em Hebreu fala. Hebreus 12, 14 e 15. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam.
É isso aí. É que é assim. Às vezes a gente está com o coração tão duro que não conseguimos perdoar o irmão. Isso faz mal. Eu já passei por isso, já vou dar um pequeno testemunho. Quando a igreja era lá em cima, e Deus aconteceu um algo e eu tinha que perdoar o irmão, por mais que o irmão, ele pecou contra mim. Mas eu tinha que perdoar, porque a palavra do Senhor fala que nós, mesmo a gente estando errado, nós temos que perdoar. Aí, eu não queria perdoar. Coração duro, Deus fala, vai lá e faz, vai lá e faz. E eu não fui. Eu tive um sonho que eu fiquei, nossa, muito assim, por causa desse sonho e até hoje. Por isso que eu tenho muito temor, assim, de falar sobre perdão, porque é uma coisa muito, eu acho que é uma coisa muito, eu tenho certeza, é uma coisa muito forte. E aí, quando eu tive o sonho, eu sonhei que uma coisa ruim saía de dentro da minha boca. Aquilo, eu cheguei na igreja, eu falei, bispo, aconteceu assim, assim, eu sonhei assim, e o que é isso? Porque, né, era porque eu tinha que liberar perdão. A partir do momento que nós liberamos perdão para a pessoa, independente do que a pessoa fez com você, as coisas fluem, começa a fluir, entendeu? Porque o perdão é um mandamento, né? Você tem que perdoar, independente do que a pessoa fez ou não, nós temos que perdoar. E outra coisa, que nem aqui, né, fala que a gente não tem que conviver com a pessoa, nós temos que amar a pessoa mesmo assim, né? Porque mesmo ela você perdoou, mas você não tem que ficar lembrando sobre o que ela fez. Porque se você perdoou, você não tem que lembrar. Porque se você ficar lembrando, vem aquele pensamento ruim, aquela mágoa. O perdão é uma mágoa, né? Você não pode ficar com essa mágoa, ficar aquela coisa assim, te mastigando, te falando, te acusando. Então nós temos que amar uns aos outros, né? Não devemos apontar o dedo. É igual eu falo, a igreja é um hospital, nós devemos acolher e não colocar as pessoas para fora da igreja, independente do que ela fez ou deixou de fazer lá fora. É ela e Deus. Não devemos julgar, né? Porque se a gente aponta um dedo para o irmão, tem 4 apontando para você. Eu falo, ninguém é certo, nem eu. Quem é perfeito? Perfeito é só Jesus, o único que ele morreu por nós na cruz. Então, para que eu vou apontar o irmão, o que ele fez, o que ele deixou de fazer? E outra coisa, para você perdoar, você não precisa esperar a outra pessoa vir até você. Faça diferente. Nós temos que fazer a diferença. Vá você até o seu irmão e peça perdão para ele. Mesmo você estando errado, igual eu falei, nós devemos amar uns aos outros. Falamos tanto em amor, falamos tantas coisas, nós devemos amar, e não é isso que está tendo. A igreja de verdade está dividida. Isso não agrada ao Senhor, não agrada não, porque a igreja está dividida, uns para cá, outros para lá, e não existe na presença de Deus, não existe essas coisas. É muito difícil, sabe? É muito difícil nós falarmos, né? Porque de verdade, eu não queria estar trazendo essa palavra não, porque é uma palavra assim, eu sei que Deus vai me provar, como já me provou, entendeu? Então, eu sei, já está me provando, prova de várias maneiras, né? E é igual eu falei, a palavra ela corta primeiro para nós, para o nosso coração. Por isso que nós devemos perdoar, independente da situação. Perdoar é igual eu falei, é você perdoar de coração, não
perdoar para o homem ver, vou perdoar assim, não perdoar por perdoar. Mas não devemos perdoar para o homem ver, mas também devemos perdoar de coração, sendo puros, né? Fazendo verdadeiramente. Devemos fazer para o Senhor e não para o homem. Devemos fazer por obediência, porque perdão é uma obediência, né? Do Senhor. E não devemos fazer as coisas, não devemos fazer de qualquer maneira. Devemos fazer de coração. Para que lá na frente nós venhamos viver todos bem através disso, né? É igual o irmão Walter falou, não adianta não esperar chegar na Santa Ceia para a gente se examinar. Devemos nos fazer isso antes, né? Antes de chegar à Santa Ceia, devemos fazer isso, porque não devemos fazer para agradar aos homens, e sim agradar a Deus, né? Devemos fazer para agradar ao Senhor. Amém? Eu sei que é difícil, né, gente? Mas não é fácil não. Não é fácil não, porque é só Deus para ter misericórdia das nossas vidas, né? Se Ele mesmo morreu na cruz por nós, levou todos os nossos pecados ali na cruz. Essa noite eu nem dormi pensando nisso, né? Porque se Ele morreu por nós, levou todos os nossos pecados na cruz, por que nós vamos agir desse jeito, né? Contra o nosso irmão? Por isso que devemos nos examinar a si mesmo, olhar para dentro de nós e nos examinar, para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros sempre. Por isso que devemos perdoar, que venhamos ficar com essa palavra, porque perdoar é uma obediência, não é nem tipo assim, vocês não olhem nem para mim, vocês olhem para a palavra, porque a palavra, para nós pedirmos perdão, para que nós venhamos nos examinar e olhar para dentro de nós, para que nós venhamos refletir e pedir para Deus força, pedir para Deus sabedoria, pedir para Deus nos ensinar, pedir para Deus nos dar força a cada dia, pedir para Deus para nos livrar de todo o mal, sabe? Que não é fácil, porque é difícil, igreja, é muito difícil. É complicado. Eu já não queria nem vir hoje, porque tantas coisas já aconteceram, meu coração está muito triste com tudo que acontece, com tudo que está acontecendo. Igual eu falo, eu não tenho mais motivo para sorrir, não tenho motivo não, porque é muito, se eu estou triste, vocês imaginem Deus no trono dele, como que ele não deve estar, né? Com tudo que tá acontecendo. De verdade, eu não queria trazer essa palavra, eu queria trazer outra palavra, mas desde quando a bispo me falou, Deus já me deu essa palavra e eu falei, Deus, mas eu faço perdão, Pai. Logo para mim, que sou tão pecadora, peco todos os dias, por isso que devemos ficar vigiantes em todo o tempo. Devemos buscar mais ao Senhor, olhar somente para Ele, que morreu por nós na cruz. E não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar o que o irmão está fazendo ou deixou de fazer. Devemos olhar para Ele, porque foi Ele que morreu por nós na cruz. Ele que levou todos os nossos pecados. Devemos nos arrepender todos os dias, não só esperar chegar a Santa Ceia para nos arrepender. Devemos nos arrepender todos os dias das nossas vidas.
Devemos ser gratos ao Senhor todos os dias, independente da situação, independente do que a gente passa, independente das nossas lutas, independente de tudo, devemos ser gratos ao Senhor todos os dias. Por mais que seja difícil, por mais que achamos que Deus nos esqueceu, e eu creio que Deus ele não esquece de nós, Ele não despede nós de mãos vazias. E eu creio nesse Deus que sirvo, que, nossa, olha, é triste, é muito triste. Mas eu creio nesse Deus, que nós venhamos nos examinar, olhar para dentro de nós, dobrar o nosso joelho nas nossas casas todos os dias e orar e pedir para Deus. Pedir para Deus livrar nossos filhos, esses jovens aí fora. Pedir para Deus visitar os hospitais, perdoar aqueles que estão acamados, que não tiveram chance de estar aqui, que não tiveram força de estar aqui na presença deles. Que o Senhor venha visitar cada coração, a cada um. É com muita tristeza que eu estou aqui, mas eu sei que Deus fez na minha vida e eu sei da onde Ele me tirou. Eu sei. E por isso que eu tenho temor de Deus, da mão dele. Porque a mão é igual fala, né? Da mão do homem nos livra, mas da mão de Deus é difícil. É muito difícil, sabe? Livrar da mão de Deus, porque a mão de Deus é potente. Eu tenho muito medo, tenho muito temor de falar da palavra dele. Eu tenho medo de, às vezes, usar, né, a palavra para atingir, mas eu estou falando a palavra de Deus, não para apontar ninguém, porque quem nos julga é o Senhor. Somente Ele tem o poder de nos julgar, de fazer a vontade dele, porque, igual foi falado, a vontade dele é boa, perfeita e agradável aos nossos olhos. Não devemos olhar pelos nossos olhos carnais, e sim pelos olhos espirituais. Não devemos apontar que é só Ele que nos julga todos os dias. Somente Ele que tem o poder. Somente Ele que pode tudo, porque é só Ele, Deus, é só Ele, somente Ele mesmo. Devemos agradecer a Deus todos os dias pelo nosso levantar, pelo nosso caminhar, pelo nosso respirar todos os dias, porque é somente Ele que nos dá o fôlego de vida todos os dias, somente Ele que tem o poder. Somente Ele que nos dá a vida todos os dias. Somente Ele. Para nos abraçar, nos acalentar no momento que nós mais precisamos. Somente Ele. Por isso que devemos olhar somente para Ele. Todos os dias nas nossas vidas. Né? Aconteceu algo que me deixou muito triste. A minha cachorrinha morreu. O cachorro ele é tão grato a nós. Por isso que pedi tanto perdão para ela, às vezes, por não fazer, não cuidar dela do jeito que tinha que ser cuidado. Pedi muito perdão para ela. Falei, Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade dele é boa e ela estava sofrendo demais. Eu falei, Deus, se for para ela ficar aqui sofrendo, que o Senhor venha levar ela. E assim Deus fez. Eu sei que é triste, mas Deus ele conforta o nosso coração, né?
cuida, né, dos nossos corações. Às vezes você olha para um animal assim e você não dá nada para ele. Você pode fazer o que for, ele sempre te perdoa. Você pode dar um tapa, você pode xingar, você pode bater, você pode brigar, fala sai pra lá, mas ele perdoa, porque é um coraçãozinho, né, puro. Então nós devemos ser igual um cachorro, não, mas igual uma criança, porque a criança também, você briga, você bate, você repreende, mas a criança está sempre ali, do seu lado. O cachorro também, ele esquece tudo e aí ele vem do seu lado abanando o rabinho, ele está sempre ali. A criança também, você pode puxar a orelha, pode bater, pode beliscar, pegar a cinta, e a criança está sempre ali para te perdoar e para te obedecer. Devemos ser igual uma criança, puros. Não devemos olhar para os defeitos, e sim, às vezes, para as qualidades. Pode ser uma qualidade não boa, mas quem vai cuidar é Deus, quem vai mudar é o Espírito Santo de Deus e não nós. Por isso que não devemos julgar, não devemos apontar. Vamos amar uns aos outros, independente da situação, independente de tudo. Vamos amar uns aos outros, vamos falar do amor de Deus para as pessoas. Não é igual eu já falei, não aqui dentro, só aqui dentro, mas lá fora também, porque tem muita gente precisando do nosso amor, muita gente precisando, perecendo lá fora, precisando do nosso amor. Mas se nós não amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros dentro da igreja, como que vai ser lá fora? Se tiver alguém precisando de você, uma pessoa entra na igreja, vê as coisas que acontecem, a pessoa não fica, a pessoa vai embora. Então devemos olhar somente para Jesus, independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer. Quem vai dar conta é Deus, não somos nós. Não devemos julgar as pessoas, e sim olhar para Jesus. Tá? Assim eu agradeço a meu